você já fez a sua declaração de imposto de renda? É sobre este assunto que a gente conversa agora com o auditor fiscal da Receita e supervisor do Imposto de Renda no Estado, César Roxo. Seja muito bem-vindo. O Leão que não costuma ser simpático, né, com muita gente, pelo menos a figura, né? O Leão é até um bicho bonitinho. César, para a gente começar, vamos deixar claro quem precisa declarar imposto de renda, as faixas salariais. Tá. Em regra, quem precisa fazer a declaração é quem teve, no ano de 2014, rendimentos tributáveis sujeitos à declaração de ajuste, que é feita agora, superior a R$ 26.816,55. Ainda também é obrigado a declarar quem teve rendimentos não tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a 40 mil. Essas situações que eu estou colocando, e mais algumas, elas estão na Instrução Normativa 1545 de janeiro de 2014, agora, da Receita Federal. Se o contribuinte tiver alguma dúvida, ele pode olhar essa declaração. Ele pode também acessar o site da Receita e ali, clicando em declaração da Receita do Imposto de Renda, ele vai ter uma série de explicações. O contribuinte só não vai fazer a declaração corretamente se ele não quiser, porque ali no site tem muitas explicações. E também a Receita Federal, através de programas como esse, tem dado informações para o contribuinte fazer a declaração corretamente. Essa relação da simplificada, completa, para quem se destina? Quais são as pessoas que podem utilizar esse tipo de declaração? Qual é a diferenciação entre elas? A diferença é a seguinte: a declaração completa é aquela em que o contribuinte ele coloca todos os rendimentos dele, todas as despesas que ele teve sujeitas a deduzir no imposto de renda. Ele coloca todas as informações que são necessárias para a apuração do imposto de renda. Coloca tudo na declaração. E tem algumas deduções que vão ser abatidas do imposto a pagar e aí vai dar um valor a recolher. Bom, isto é a completa. No caso da simplificada, ele pode simplesmente clicar declaração simplificada e o sistema, o programa gerador do imposto de renda, vai calcular para ele um valor a pagar, considerando 20%. Ele deduz 20% e abrange, em tese, todas as despesas que ele poderia abater na declaração. Então, é simplificada por isso, porque ele escolhe a simplificada e o sistema já considera assim, desse valor declarado, 20% eu vou tirar de deduções. Claro, se ele tiver mais do que 20% realmente de deduções comprovadas, o melhor é que ele não faça simplificada, porque aí a dedução dele poderá ser maior, ele fazendo a declaração completa. Aí ele pode, no caso, se ele tiver mais deduções, ele estaria perdendo dinheiro. Estaria perdendo dinheiro. Sim. Porque a simplificada, ela parte dessa, 20%. E ela tem um valor máximo aqui, que é 15.880. No máximo é isso que ele pode tirar na simplificada. Sim. Deduzir. Sim. Então, se ele tem despesas, às vezes, despesas médicas no valor de 20 mil ou mais de 20 mil, é mais interessante que ele faça a declaração completa. Sim. Porque a declaração simplificada vai permitir que ele abata, no máximo, R$ 15.880. Sim. Então, num ano, por exemplo, que há algum acontecimento médico, por exemplo, um fato na família que pode levar um gasto maior, seria interessante, então, fazer a completa. Seria interessante fazer a completa. Caso contrário, ele pode fazer, na hora que ele está fazendo a declaração, ele pode simular. Ele coloca simplificada, vê quanto é que dá o cálculo. Completa, vê quanto é que dá o cálculo. Perfeito. E quem tem só uma fonte de renda, tem só um emprego, é mais prático fazer o simplificada? Quem tem só uma fonte de renda, depende também da quantidade, não sei quanto que ele ganha nessa fonte de renda, depende do que ele tem a deduzir. Então, o ideal é fazer essa análise das duas formas. Ele pode fazer, porque ele coloca as informações na declaração e lá no finalzinho ele tem a possibilidade de simular, simplificado e completo. Aí ele vê se tem imposto a pagar ou imposto a restituir por uma ou por outra. E aí ele escolhe. Ele pode fazer essa opção. Agora, uma coisa que é importante, eu não sei,
quantas perguntas tu tens a Tem, me fazer. tem bastante aqui, viu? Mas, por favor. Temos bastante, Uma por coisa favor. que é importante colocar é que aquele contribuinte que ele tem uma única fonte de rendimento, ele não tem muitos bens a declarar, digamos assim, a declaração dele é bastante simples para a Receita, ele tem hoje uma possibilidade de fazer por smartphone, Sim. por tablet. E aí ela é uma declaração muito simplificada mesmo. Simplificada na maneira de fazer. Porque ele tem ali 5 fichas de preenchimento, que são as informações dele, dependentes, bens e direitos, rendimentos e despesas. Sim. É isso que ele vai informar nesse smartphone ou no tablet. E ele envia ele trabalha diretamente Me corrija assim, se eu tiver errado. na base da Receita Sim. Federal. Se eu tiver errado, por favor, César, me corrige. Mas se eu não me engano, tem uma inovação que é que você pode fazer isso aos poucos, não de uma vez só, não precisa sentar no computador e fazer de uma vez só, porque agora vai salvando os dados na nuvem. Então, pelo menos era a informação que a gente tinha. Então vou explicar. Isso aí é uma coisa que é bem nova. Sim. E até eu demorei para entender bem como é que funcionava isso aí, né? Mas olha só, tem 2 possibilidades do contribuinte fazer declaração. Basicamente, são 2 possibilidades. Aquela antiga, que ele entra na página da Receita, baixa o programa gerador do imposto de renda e vai trabalhar offline. Ele vai preencher tudo ali, o sistema que ele está trabalhando não faz nenhuma crítica, ele faz aquilo ali, depois de preencher toda a declaração, verifica se é melhor simplificada ou completa, e no final, quando está tudo pronto, ele transmite isso para a Receita, através de um outro programinha que ele baixa também, que é o Receita Net. Esta é uma forma, que já é bastante conhecida. A forma nova, que tem desde o ano passado, é o trabalhar online. Sim. Ele vai fazer essa declaração diretamente no banco de dados da Receita. Ele pode fazer com smartphone ou com tablet. Então, no momento que ele cadastrou esse smartphone ou tablet lá na Receita Federal, isso ele faz através do ECAC, é um serviço que tem na página da Receita, ele vai lá e cadastra esse smartphone. No momento que ele faz isso, ele baixa o programinha, seja do sistema iOS Sim. ou do Android, ele baixa esse programinha para o computador, para o tablet dele ou smartphone, e aí ele abre e ele faz a declaração dele online. Tudo que ele está informando ali está Automaticamente está sendo enviado. automaticamente ele está Perfeito. trabalhando Já tá no lá banco. no banco de dados da Receita. Sim. Ele não está trabalhando no smartphone. Sim. Tanto que quando ele transmite, ele não está transmitindo, ele está salvando lá mesmo. Ele não fica com uma declaração salva no seu smartphone. Porque é tudo lá no banco Fica da assim, Receita. e tá aí, lá. na próximo acesso, ele vai acessar esses dados. César, eu só vou pedir uma licencinha, a gente está com a dona Ione, Isso. de Porto Alegre, na linha Certo. com a gente, ela tem uma dúvida, se você tiver alguma dúvida também pode ligar no telefone que aparece aqui na tela, 513477-9105. Boa tarde, dona Ione, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Pode fazer sua pergunta para o Eu César. gostaria de saber se a partir de 65 anos eu estou isenta sem fazer imposto. Tá. Certo. As pessoas, a partir dos 65 anos, não são isentas. Mas elas têm... Todos nós temos uma faixazinha na tabela de imposto de renda, que hoje ela está... R$ 1.700 e poucos reais, Sim. que a gente não paga imposto ali. Até aquele valor não paga. Todas as pessoas, inclusive quem tem mais de 65 anos, a partir de 65 anos. O contribuinte de 65 anos, além dessa isenção que todos têm, tem mais uma do mesmo valor. Então, esse mesmo valorzinho da primeira faixa da tabela de imposto de renda, tabela progressiva, o idoso de 65 anos também pode abater. Muito bem. Obrigado, dona Ione, né, pela sua participação. Quem quiser participar, pode ligar então para o 3477-9105, 3477-9105. Se a gente já tinha muitas perguntas, o pessoal de casa deve ter mais ainda. Recibos de médicos, né, e procedimentos podem então entrar na declaração? Tem algum limite para isso? Alguma diferenciação também? Não. O que é importante é o seguinte, as despesas médicas, elas entram na declaração, elas não têm limite, mas tem que comprovar. Tem que comprovar as despesas médicas. Então, sempre que colocar as despesas médicas lá,
tem que ter um documento que mostre que realmente pagou aquilo. Mas as despesas médicas, César, incluem dentista, cirurgia plástica, partos, consultas médicas? São partos, consultas médicas, dentista também. São aquelas consultas que elas tu tem gasto para manter a tua saúde. Quem trocou de carro precisa incluir os dados do comprador e do vendedor? Quem comprou Isso, carro. quem comprou carro. Não, tu tem que declarar o carro que tu colocou lá. Sim, tu se fizer entregar na troca, concessionária, tu por tem que exemplo, um usado e tirar um novo. Tu tem que colocar lá que tu vendeu o carro, Ok. né? E tu vai dar baixa porque tu tinha ele lá na tua Na declaração na antiga. declaração. Tu vai ter um rendimento daquilo ali, tu vai declarar também. E o que comprou também vai fazer a mesma coisa. Ele vai lá colocar o ano que vem, no ano que vem, na declaração dele, aquele carro que ele comprou. Muito bem. Ó, só esqueci aqui no caso da poupança também, aplicações de fundos também pré-fixados. Todos têm que entrar? Todos. O banco ele dá um histórico dos rendimentos, e ali no histórico já fica bem claro para o contribuinte se são rendimentos isentos, não tributáveis, aonde que ele vai informar. Sim. E sobre o número da declaração anterior, a gente tem que informar? O número da declaração Isso. anterior não precisa informar. Não precisa. Não. Não precisa. Bom, mais alguma orientação que tu gostaria de passar, César, para quem está em casa? Quanto tempo nós temos? Temos pouco tempo. Mais 2 minutos. Infelizmente, pouco tempo. O assunto é complexo, mas especialmente para tranquilizar as pessoas em casa, que se então, assustam, o né? importante as pessoas não podem esquecer que o prazo de entrega é 30 de abril. E quanto mais próximo do encerramento do prazo, mais complicado às vezes fica para as pessoas fazerem a declaração, porque o sistema emperra, muitas vezes as pessoas ao mesmo tempo querem entregar e fica complicado para fazer uma transmissão com vários acessos. Então, o que eu sugiro é que as pessoas não deixem para a última hora. Vão fazendo a declaração e, se possível, terminar uma semana antes do prazo final de entrega. Isso é o que eu recomendo para as pessoas. Indicado. César, só mais uma pergunta bem rapidinha para a gente finalizar. Antigamente, quem era isento tinha que se declarar isento. É necessário também? Não. Nesse ano não precisa mais? Não precisa. Tá. Então, tá certo. Bom, Mas você, por favor, complete, César. se quiser declarar, pode declarar. Não vai anular o CPF? Não vai? Então tá. Então você aí de casa tem algumas dicas, o assunto é complexo, mas o importante é a gente entender que o leão é um bichinho simpático. Isso. Mas não é banguela, né? Não é. Ele pode morder, né? É verdade. Obrigado, César. De Seja nada. sempre bem-vindo e muito obrigado pelas explicações sobre o imposto de renda. O temível, nem tanto agora, com as explicações do César.